Oi, povo abençoado, tudo bom com vocês? Dei uma sumidinha, né? Mas tô aqui de volta. E hoje eu quero trazer um vídeo diferente. Diferente por quê? Porque hoje eu vou trazer um vídeo falando do meu testemunho pessoal. Vou dividir esse vídeo aqui em duas partes para que não fique muito longo. Mas eu quero também dividir com vocês aquilo que Deus tem feito na minha vida ao longo dos anos. Vocês acreditam em milagre? Pois é, eu sou um milagre. Estou aqui para testemunhar aquilo que Deus faz na vida das pessoas que Ele mesmo escolheu para si, tá bom? Então fiquem comigo até o final. No finalzinho, gente, desse vídeo, comenta, tá bom? Coloque aqui o parecer de vocês, é importante que vocês comentem. Eu gostaria muito que vocês interagissem comigo aqui no canal. E saiba que Deus pode fazer infinitamente mais de tudo que nós pedimos, pensamos ou até mesmo que deseja o nosso coração, tá bom? Eu quero começar esse vídeo aqui lendo em Romanos 8, a partir do 28 até o 30. Este versículo 28 é o que eu tomei para minha vida, né? Entre todos os versículos que tem aqui na Bíblia, esse é um versículo que eu tomei para mim. Então, vou ler aqui para vocês, do 28 até o 30, e depois vou ler mais duas outras passagens. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Glória a Deus. E por que eu li essa passagem aqui em primeiro lugar? Porque a palavra diz aqui, ó, que aqueles aqui de antemão conheceu, ele também predestinou, né? Eu creio que Deus escolhe sim pessoas, né? A palavra fala muito dos escolhidos e eu creio nisso. E também quero ler aqui, olha, em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, diz assim, ó: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profetas às nações. Hoje em dia nós não temos mais profetas, né? O último profeta foi João Batista. Profetas que eu digo que nós não temos são profetas com esse título especificamente. Porque hoje todos nós podemos ser profetas, porque toda profecia está aqui, ó, está na Bíblia. Então nós não precisamos mais de uma pessoa que venha trazer uma palavra de Deus diretamente para nós, como era naquela época, né, nos tempos passados. Hoje em dia nós temos a Bíblia, tudo que nós precisamos saber e conhecer está aqui. A Bíblia é a boca de Deus falando conosco, então nós não precisamos de profetas especificamente, né, para sabermos os planos de Deus para nós. Claro que Deus usa sim pessoas para trazer alguma palavra específica, para fazer alguma revelação, né? Mas o título de profeta hoje em dia não existe mais. E também quero ler aqui no Salmo 139, gente, eu amo esse salmo. Entre todos os salmos da Bíblia, esse é o que eu gosto mais. E eu quero ler apenas no versículo 16. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Quando diz aqui que no teu livro, que livro é esse? É o livro da vida, né, irmãos? Então, a palavra diz que antes de nós nascermos, Deus já sabia tudo que ia acontecer conosco, né? Fala que a palavra ainda nem chegou à nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai dizer, né? Mas nesse versículo especificamente, fala que Deus viu a gente no útero da nossa mãe, quando a gente ainda era uma substância informe, né? Quando a gente era apenas células. Deus já contemplava a nossa vida e já tinha escrito todos os nossos dias no livro dele, todos os dias determinado, né? A quantidade de anos já estava determinado antes mesmo da gente nascer. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu nasci num lar que eu não conheci. Por quê? Eu fui adotada aos 10 meses de idade.
Então eu vejo que Deus me escolheu duas vezes. Ele me escolheu quando ele me colocou no ventre da minha mãe, e ele me escolheu quando ele predeterminou uma pessoa, né, para me adotar, para eu crescer nessa nova família. Então a minha família biológica, um tempo atrás eu até conhecia algumas pessoas, mas eu já era adulta, já tinha mais de 30 anos, eu não tive contato com a minha família biológica quando eu era mais jovem. Mas enfim, Deus mudou completamente a minha vida, o meu destino e até o meu nome, gente. Eu tinha um nome que é bíblico, mas eu não gosto, então não vou falar aqui. Quando minha mãe, que me criou, ela me adotou, eu não era registrada ainda. Então ela trocou o meu nome, graças a Deus. Eu nasci em Feira de Santana, na Bahia, e fiquei lá até os 10 meses, quando eu fui adotada e trazida para São Paulo. Irmãos, eu digo que quando a minha mãe me adotou, ela pegou uma prova para ela. Mas aprove ao Senhor, né, que essa pessoa que me criou, me adotou e me criou dentro dos recursos financeiros que ela tinha muito bem. Ela me educou muito bem, sempre fez questão de que eu estudasse para ser alguém na vida. É isso que ela dizia, estuda para você ser alguém na vida, né? Para você não passar a vida lavando banheiro como eu. Nada contra, irmãos, as pessoas que lavam banheiro. Ao contrário, amo essas pessoas que fazem trabalhos domésticos melhores que eu. Né? De vez em quando aparece alguém aqui em casa para fazer isso para mim. E eu respeito muito e amo muito essas pessoas. E gostaria de ser assim, né? Ter esse dom que elas têm, que eu não tenho. Mas enfim, né? Aos 10 meses eu fui trazida de Feira de Santana para São Paulo. Eu era uma criança desnutrida, porque na época a minha mãe biológica, ela estava passando por muitas dificuldades financeiras, né? Ela já era cristã e o meu pai não era, né? Ele disse que bebia muito, então ele perdia o dinheiro que ele ganhava, né? Com bebidas, não trazia proventos para casa. Então minha mãe estava passando muitas dificuldades financeiras, muitas dificuldades para criar os filhos, que tinham vários, não sei quantos. Eu sei que eu era a mais nova e ela já estava grávida de outra criança. Então, o que ela fez? Ela pegou os filhos e pediu para os parentes, para pessoas próximas a ela, que pudesse cuidar enquanto ela não estivesse naquela situação ruim, mas que depois que as coisas melhorassem, ela ia pegar os filhos de volta. Então ela estava assim, pedindo um socorro para ajudar para que os filhos não morressem de fome, mas o intuito dela era depois pegar os filhos de volta e trazer. Essa é a história que eu sempre soube. Mas quando a minha mãe, que me criou, já morava em São Paulo, ela era de lá também, de Feira de Santana. Mas já fazia 16 anos que ela morava em São Paulo. E numa das vezes que ela foi lá visitar, né, a parentela dela, ela estava querendo adotar uma criança, uma menina. E aí o pessoal que sabia dessa história contou para minha mãe, olha, tem uma senhora aqui que ela tá doando os filhos, né, doando. Aí minha mãe foi lá e conversou com ela e ela contou essa história. Não, que ela não estava doando, ela estava passando por esses problemas, né, mas que ela queria os filhos dela com ela. Então minha mãe falou, então para mim não dá, porque eu quero uma pessoa para eu adotar, para eu levar embora para sempre. Com certeza Deus já tinha colocado no coração dela alguma coisa assim. Tá bom, então. Aí a minha mãe falou, então, mas eu quero a mais pequenininha que tiver, porque eu quero educar do meu jeito. E aí minha mãe me levou para São Paulo. Hoje em dia eu moro aqui no litoral norte, né, em Caraguatatuba, mas eu fui levada para São Paulo e lá fiquei até os meus 8 anos de vida. E então, nesse intervalo, irmãos, de 8 anos, meu Deus do céu, a minha mãe passou cada perrengue comigo que só Jesus. Olha, irmãos, vou falar uma coisa para vocês aqui. Não é o homem que dá a última palavra na nossa vida, graças a Deus. Não é o médico que dá a última palavra. A última palavra na minha e na sua vida, você que crê em Deus, que teme a Deus, vem sempre do Senhor. Amém? A palavra diz que Ele levanta, Ele abate, né? Ele exalta, Ele põe, Ele tira, Ele dá, Ele estabelece reis, Ele destrona reis, Ele dá vida, Ele tira vida. Então, o controle de todas as coisas está na mão de Deus. Deus tem o controle de tudo, do tempo, do espaço, das estações, da nossa vida. Deus nunca perdeu o controle de nada. Tudo que acontece na nossa vida tem um propósito de Deus. Tudo. Por isso que eu falo,
né, que esse versículo do Romanos 8:28 é para mim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, quando eu cheguei em São Paulo, gente, acho que por causa da minha desnutrição, porque era uma criança bem desnutrida, né, abaixo do peso, e a diferença de clima, que lá na Bahia é muito quente, eu sei que eu peguei toda sorte de doença que criança pega. Sarampo, catapora, coqueluche. Gente, eu fiquei muito doente. Minha mãe, né, que hoje já não está mais aqui, também Deus já recolheu, ela falou que muitas vezes ela me levou para o hospital e o médico não dava nada por mim. Ele falava, olha, não sei se essa criança vai sobreviver. E ela falou que outras vezes ela levou para casa, pro médico falou, ó, pode levar para morrer em casa, porque naquela época, né, mais de 50 anos atrás, tinha esse negócio aí. Então, minha mãe me levava para morrer em casa, palavra do médico, né? O médico falava que não tinha mais solução. Mas Deus falou, tem solução sim. Glória a Deus por isso, gente. Então, assim, peguei tudo quando foi doença, contando tudo, se juntar tudo, passei anos da minha vida internada. Então, passou um tempo, acho que quando eu estava com uns 3, 4 anos, um cachorro louco me mordeu. Aí eu tive que tomar 21 injeções ao redor do umbigo, na barriga, por conta desse cachorro que me mordeu, né? Eu tinha, não era ataque epilético, mas que era, sei lá, minha mãe falava que era problema dos nervos, assim, que eu me irritava facilmente e o que eu tinha na mão eu jogava fora, eu gritava, eu esperneava. Não era birra, não. Tanto é que eu tomei remédio para isso por 7 anos consecutivos, sem poder falhar um dia. Na época, o remédio era tão forte assim para mim, que era, né, tão pequena, que um comprimidinho pequenininho, minha mãe tinha que dividir em 4 partes, e um comprimido eu tomava por 4 dias, porque senão, né, meu organismo não ia aguentar. Aí tá, passou esse tempo, né, tive sarampo, catapora, coqueluche, fui mordida por cachorro louco, minha mãe me levou para morrer em casa algumas vezes, né, mas passaram-se os anos. Quando eu estava com 7 anos, a minha mãe, ela já tinha se separado do meu pai, né, que ela era casada e me adotou na época. Então, nessa época, a gente estava morando na casa da minha irmã, que também não está mais aqui, Deus já recolheu ela muito cedo, com 24 anos apenas, e a gente estava morando na casa da minha irmã. A minha mãe trabalhava como diarista, então ela tinha as casas fixas que ela trabalhava uma vez por semana, algumas casas 2 vezes por semana, mas a semana dela, assim, era cheia, né? Ela trabalhava com isso. E quando eu estava com 7 anos, na época da Copa do Mundo, era inverno, né? Acho que era julho, eu não lembro, assim, o mês, se era junho, se era julho. Eu sei que era um tempo um pouco mais frio. Num desses dias, nessa época, a minha mãe chegou do trabalho, já estava escuro, já era, sei lá, umas 7:30 da noite, por aí. Ela tinha acabado de chegar do trabalho, ela estava conversando com a minha irmã, né? E a minha irmã, ela era casada, mas ela não tinha filhos. Ela engravidava e perdia. Então, o meu ex-cunhado, ele gostava muito de mim, porque o sonho dele era ter um filho. E a gente brincava muito. E a minha mãe conversando, né, com a minha irmã, ela tinha acabado de chegar do trabalho, ela estava até tomando café. Estava encostada no armário, assim, tomando uma xicrinha de café, conversando com a minha irmã, e a minha irmã preparando o jantar. Ela estava fritando ovo, e assim, ela fritava o ovo em muito óleo. E o que ela fez? Ao invés dela pegar o prato, né, levar lá perto do fogão e tirar o ovo ali da frigideira, não. Ela pegou a frigideira e foi indo até a mesa com aquela frigideira, com óleo borbulhando, para botar o ovo lá no prato. Nisso, eu que estava brincando com meu cunhado, de esconde-esconde, eu vim correndo, né, para bater lá no pique. E vim correndo e dei um encontrão com a minha irmã. E esse óleo fervendo caiu assim, tudo aqui desse lado do meu rosto. Pronto, gente, foi aquele caos, né? Minha mãe largou a xícara de café que estava tomando ali, me pegou e foi para a rua chamar um táxi. Ali onde a gente morava, no bairro do Jaguaré, próximo ao Ceasa, passava, né? Tinha muito carro, era fácil de achar um táxi, mesmo aquela hora. Minha mãe conseguiu um táxi e me levou para o Hospital das Clínicas.
Chegando lá, minha mãe disse que ficava mandando ela subir, ir para um andar, depois mandava outro andar, que a ala de queimado é para lá, era para cá. Eu sei que ela ficou fazendo uma via sacra, indo de um andar para o outro, de uma sala para outra. Enfim, até que ela chegou no local onde fizeram a minha ficha. E minha mãe tá lá esperando o médico me atender. E eu com uma bolha desse tamanho aqui no rosto, né? Eu lembro nitidamente do motorista do táxi falando: nossa, ela deve estar sentindo muita dor. E eu falava: não tá doendo não, não tá doendo não. Gente, eu não sei se a dor era demais e eu não tava nem sentindo, mas eu não tava realmente sentindo a dor. E aí a minha mãe esperando lá eu ser atendida. E aí passou um médico, passou por ela e entrou numa sala. Não deu 2 minutos, passou outro médico por ela e entrou na sala. Eu sei que passaram 5 médicos e entraram naquela sala. A minha mãe, já desesperada por me ver daquela maneira, ela resolveu entrar na sala, irmão. Minha mãe, para negócio, ela era muito educada, mas para coisas assim de doença, sabe, coisas relacionadas à saúde, ela era meio ignorante, assim. Ela foi lá e abriu aquela sala e deu de cara com os médicos lá assistindo o Jogo do Brasil, porque era época de Copa do Mundo. Ai, minha mãe ficou louca. Ela falou que pegou o primeiro médico, assim, que passou na frente dela, assim, catou pelos colarinhos. Ela falou que era um japonês baixinho. Ela ficou levantando ele assim: o senhor vai atender a minha filha agora. Aí ele foi lá, né, me atender. E aí a minha mãe disse que ele falou: olha, vamos precisar olhar esse olho dela, né? Pode ser que tenha caído o óleo quente aí, ver se não afetou a vista dela. A minha mãe disse que ele pegou e furou a bolha, e aí a pele caiu, assim. Aquela pele inteira caiu, ficou tudo branco. E aí ele abriu o meu olho e falou: olha, não foi atingido o olho. Graças a Deus, né? Só que aí ele me atendeu, tal, né? Eu lembro que as recomendações dele, que era para não deixar espelho no quarto, que eu, né, não podia comer uma série de alimentos, enfim. E ele falou para minha mãe: olha, a senhora vai ter que ser muito forte, porque vai ficar uma cicatriz muito feia no rosto dela. Apesar de não ter queimado, né, dentro do olho, essa sobrancelha dela aí não vai nascer, vai ficar uma cicatriz muito feia, ela vai ter que fazer várias cirurgias plásticas para melhorar a aparência dela a partir dos 14 anos. Então, mais pra frente, quando ela estiver melhor, a senhora já procura, né, um local aí de cirurgia plástica e já deixa agendado, porque a partir dos 14 anos ela vai ter que fazer várias cirurgias plásticas. Aí minha mãe foi pra casa, né, e naquela noite ela ficou muito chateada, com certeza, né. E ela falou que depois que eu dormi, lá de madrugada, ela acordou comigo choramingando e mexendo no braço. Aí ela foi ver, então assim, tinha também queimado o meu braço, só que ninguém percebeu. Todo mundo ficou, né, preocupado com o meu rosto, por causa do olho, e ninguém percebeu que o meu braço também tinha queimado um pouquinho. Nem dá pra ver, irmãos, a manchinha que tem aqui, ó, imperceptível, quase não dá nem pra ver nada. E aí ela, né, foi medicar aquilo lá, tudo bem. Foram passando os dias e o que acontece? Naquela época, em 1970, vocês vão fazer a conta aí para descobrir quantos anos eu tenho. Em 1970, poucas pessoas ali naquele local tinham televisão. A minha irmã tinha. Então, quando era de noite, as vizinhas lá, umas 10 vizinhas lá, ia tudo para casa da minha irmã para assistir novela. E tinha uma abençoada de uma mulher, que eu não me lembro se o nome dela, não lembro da fisionomia, nada, mas eu sei que ela sempre ia perturbar a paciência da minha mãe. Ela chegava lá e falava: essa menina nunca mais vai enxergar. Olha, dona Maria, a senhora vai ter que ter muita paciência, sabe? Porque vai ficar feio mesmo o rosto dela. E todo dia ela perturbava a minha mãe, falando que eu não ia enxergar. Aí teve um dia que minha mãe perdeu a paciência e falou: olha, dona fulana, se ela enxergar, o problema é meu. Se ela não enxergar, o problema também é meu, né? Não adianta a senhora ficar falando isso pra mim. Sei lá, e falou umas coisas pra mulher e entrou pro quarto muito chateada. E a minha mãe foi orar, porque a minha mãe biológica era cristã. E a minha mãe que me pegou pra criar também era cristã. Oh, glória a Deus, né? Deus faz tudo certo, irmãs. Eu nasci num lar cristão e fui criada num lar cristão. E aí minha mãe pegou, eu tava dormindo, né? Ela entrou no quarto, eu tava dormindo, e eu sempre que conto isso, eu acabo me emocionando. Não tem jeito. Toda vez
que eu lembro disso, que eu vou contar, eu me emociono. A minha mãe falou que eu estava dormindo, e aí ela ajoelhou e foi orar. E na oração, ela falou que viu nitidamente a sombra de uma mão passando assim no meu rosto. E era a mão de Deus. E ali naquela hora, o Senhor fez a cirurgia no meu rosto, que não ficou nenhuma cicatriz, né? Não perdi a sobrancelha. Perdi ao longo dos anos, né, irmãos? Tanta gente tirar. Mas assim, Deus fez um milagre, irmãos. Olha, meu rosto não tem nenhuma cicatriz. Tem umas manchinhas. A minha manchinha que ficou aqui no rosto, da queimadura, ela se perdeu no meio do melasma, irmãos. Porque eu sofro com melasma, né? Então, era uma mancha tão pequenininha, imperceptível, que ela ficou perdida aqui no meio das manchas de melasma. Mas para vocês verem, ó, eu nunca precisei fazer cirurgia nenhuma. A minha vista perfeita, né? Sempre foi perfeita. Com o passar dos anos, né? A gente precisa usar óculos, né? Porque as letras vão diminuindo. Mas assim, a minha visão sempre foi perfeita. A minha pele ficou perfeita. Eu nunca tive cicatriz nem no braço. Então, naquela hora, né? O Senhor fez a cirurgia no meu rosto. Aquela que o médico falou que eu precisava fazer várias. Não precisei de nenhuma, né? Fora as vezes, irmãos, que o médico já tinha me mandado para casa, para morrer em casa. Por que disso? Porque Deus tinha planos, e tem ainda na minha vida. Enquanto a gente não morre, é porque Deus tem planos na vida da gente, né? Tá, passou esse tempo aí, né? Sarei, graças a Deus. Tinha umas amiguinhas, as amiguinhas minhas, né, de escola e vizinhas, que levou espelhinho, né, que o médico falou, não deixa espelho lá pra ela não ver. Mas levava o espelhinho, assim, pra eu ver. Eu olhava, assim, o espelho era tão pequenininho que não me afetou em nada. Aí minha mãe, né, já estava separada do meu pai, e ela conheceu outra pessoa, começou a se relacionar com essa pessoa, e essa pessoa estava prestando serviço aqui no litoral, onde eu moro atualmente, né, em Caraguatatuba. E eu estava no primeiro ano de escola, e tinha acabado o ano, e ele falou pra minha mãe, você não quer ir conhecer lá? É uma cidade de praia e tal, não sei o quê. E faltava 15 dias pra voltar as férias, né, pra eu entrar pro segundo ano. E a minha mãe pegou e falou, vamos. Aí, porque eles tinham, né, já estavam fazendo planos de morar junto e tal. Só que minha mãe, ela falou assim, tá, vamos conhecer lá, mas eu acho que a Raquel não vai querer ficar. E nós íamos pra cá, irmãos, Caraguatatuba não é a cidade maravilhosa, linda que é hoje, não era. Não tinha nada. O bairro que eu fui morar, Massaguaçu, né, era um pouquinho antes do Massaguaçu, 1 quilômetro antes de chegar na vilinha lá do Massaguaçu. Não tinha nada, 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 só mato. A gente foi parar num barraco. Um barraco mesmo, um só, literalmente, assim. Não tinha luz, não tinha nada, irmão. Quanto mais luz, era lamparina. Gente, eu fiquei encantada com o lugar. Vocês acreditam nisso? Minha mãe achava que eu não ia gostar. Eu fiquei encantada porque eu nunca tinha visto mar, nunca tinha visto montanha. Animais que eu conhecia era só cachorro e pintinho que tinha na feira, peixinho de feira, sabe? Eu nunca tinha visto animais. Aí chegou aqui, acordava com preá dentro de casa. Aí tinha sapo, tinha cobra. Lógico que eu tinha medo. Mas eu não sei porquê, eu me encantei com o mar, com o verde. Eu quis morar. Minha mãe falou, você gostaria de morar aqui? Ah, gostaria. Pronto, irmãos. Viemos ficar 15 dias, acabamos ficando 3 meses. Aí minha mãe, né, começou as aulas, minha mãe, enfim, foi me matricular, essa é outra história. Ficamos morando aqui, depois de 3 meses a gente foi pra São Paulo, né, aí não tinha telefone, não tinha celular, naquela época não tinha nada. Minha mãe falou, meu Deus do céu, a minha irmã, né, que a gente morava na casa. O que aconteceu com a minha mãe, com a minha irmã, que foi pra lá e não voltou mais, será que morreu, sei lá. Quando nós aparecemos lá foi até uma surpresa. Enfim, aí a gente mudou definitivamente pra cá. Irmãos, quando eu tava com 10 anos, né, já tava na 4ª série. Eu acabei entrando, na época, na escola, um pouco atrasada, porque naquela época eu tinha que ter 7 anos para entrar na escola. Eu fazia 7 anos só em julho, então eu não pude entrar no ano que eu fiz 7 anos na escola, então eu já entrei indo para os 8 anos.
né, na primeira série. Enfim, com 10 anos, que eu estava na quarta série, teve um surto de tuberculose na escola e muitas crianças pegaram tuberculose, muitas, inclusive eu. Só que as crianças foram detectadas rapidinho que elas estavam com tuberculose, elas não precisaram ser internadas, nada. No meu caso, o médico na época aqui, que foi até prefeito da cidade, minha mãe me levava lá no posto de saúde, ele falava, isso aqui não é nada, é só uma tossezinha, e dava um remedinho para tosse, uma semana ele dava xarope, outra semana ele dava umas gotinhas para pingar, e continuei com a tosse. Aí um dia meu padrasto, né, ficou irado, assim, né, tomou umas caninhas a mais, e pagou uma consulta no consultório desse mesmo médico. Falou, olha, eu vim trazer ela aqui para ver se o senhor pelo menos coloca a mão nela para ver o que ela tem, porque a tosse dessa menina não passa. Já faz 2 meses que ela tá indo lá no posto, né, com a minha mulher, e nada do que o senhor passa para ela resolve. Quem sabe aqui, pagando a consulta, o senhor examina ela direito. Aí na época ele pediu para fazer uma abreografia. Ninguém vai saber o que é isso. Se eu achar uma foto de uma abreografia, eu coloco aí para vocês, mas não vou prometer que eu vou achar. O que era uma abreografia, gente? Era um raio-x, na época eu chamava de chapa. Uma chapa do pulmão desse tamanho, assim, ó, pequenininha. Pequenininha mesmo. Aí fizemos essa biografia. Ele olhou lá e falou, o pulmão dela não tem nada, tá limpinho. E atestou lá, pulmão sadio. Só que tinha, assim, uma manchinha. Tinha uma manchinha pequenininha, do tamanho de um grão de feijão. Aí minha mãe ficou tranquila, né? Porque ela sabia, né, da tuberculose que estava tendo na escola. Aí continuou tratando da tosse. E aquela tosse foi só aumentando, eu fui emagrecendo e tendo febre. E eu me lembro, assim, um dia que tava um sol e peguei uma blusa, assim, de frio de lã e vesti e sentei na porta e fiquei assim, batendo o queixo, né, no sol. E a minha mãe lavando roupa e começou a olhar assim pra mim, tipo, como assim essa menina com um frio desse, com esse sol que tava calor? Aí, ela conversando com umas pessoas lá, falaram pra ela, Dona Maria, por que a senhora não leva ela em São Sebastião? Né, tem um médico lá muito bom, quem sabe ele não descobre o que ela tem. Aí minha mãe foi. Nossa, chegamos lá, gente, uma fila imensa de pessoas para ser atendida com aquele homem. Mas quando chegou na minha vez, ele olhou pra minha cara, assim, ele olhou pra minha e falou, essa menina tá com tuberculose. Olha, e pelo estado dela já tá grave, viu? Ela deve estar doente há mais de um ano. Minha mãe, oi? Como assim mais de um ano? Não, não tá não. Ele falou, como a senhora sabe? Não, porque eu levei ela no médico, tem 8 meses, né? Tirou até uma chapa do pulmão, tá lá testado, pulmão sadio. Ele falou, então tá bom, traz essa chapa aqui pra eu ver. Aí marcou consulta um outro dia, voltamos lá e minha mãe levou essa biografia, aí ele mostrou pra ela, olha, a senhora tá vendo isso aqui, essa manchinha? Isso aqui era uma manchinha no pulmão. Se ela tivesse sido tratado aqui, ela não precisava nem ser internada, mas agora vai ter que ir pro hospital. Aí, irmãos, aí fiz uma chapa grande, assim, enorme. Eu tava com o pulmão inteirinho tomado pela tuberculose e passando já pro outro. Quando a minha mãe ouviu isso, minha mãe quase teve um infarto, né? Enfim, mas aí esse médico estava sendo candidato a prefeito da cidade, e aí não queriam, né, que ele soubesse, que aí minha mãe foi de novo lá no consultório dele e falou um monte pra ele, e ele ficou com medo da história vazar e prejudicar a candidatura dele. E aí umas freiras, né, que ele também estava prometendo fazer melhorias no hospital da cidade, né, que era uma instituição cuidada por freiras. Enfim, essa freira fez de tudo para me arrumar um hospital para ser internada em São José dos Campos. E aí ela me conseguiu uma vaga num hospital chamado Antoninho da Rocha Marmo. Acho que existe esse hospital em São José até hoje, que era para crianças, e eu fui para lá. Só que quando chegou lá, eu já estava com 10 anos, ia fazer 11 já, eu acho que naquele ano, ou no outro ano, já ia fazer 11 naquele ano. E aí eu não pude ficar. O que vamos fazer com essa menina? Não posso levar ela para outro lugar, Campos do Jordão não tinha vaga. Aí me arranjaram uma vaga num hospital chamado Sanatório Maria Imaculada, que era só de mulheres com tuberculose, mas era de pessoas adultas.
Mas como não tinha, né, outro lugar, me encaixaram naquele hospital. Gente do céu, eu fui pra lá e fiquei internada. Nesse hospital, eu fiquei internada nada mais, nada menos que 1 ano e 5 meses para cuidar do meu pulmão. Quando eu cheguei lá, o médico decretou a minha morte. Falou, essa menina vai morrer. Não tem o que fazer com essa menina. Ela tá muito fraca, ela não vai conseguir suportar a medicação, né? O organismo dela não vai suportar. A medicação que ela tem que tomar muito forte, ela tá muito fraquinha. Eu tava pesando 20 quilos. Imagina eu pequenininha, pesando 20 quilos, irmãos. 20 quilos é peso de uma criança de 6, 7 anos, né? Eu já tava com 10 para 11. E aí, irmãos, fiquei em repouso, sem poder levantar, só para tomar banho, fazer necessidades por mais de 3 meses. E nesses 3 meses eu tinha que tomar 13 comprimidos na hora do almoço, 13 comprimidos na hora da janta e mais uma injeção todo dia. Cara, você acha que criança gosta de tomar remédio? Era esse comprimido desse tamanho, assim, alto. Tinha um que era amargo, um meio cinza, assim, gente, chamava... Eu não lembro o nome desse, era horrível esse. E um pequenininho, chamava Hidrazida. Pensa num negócio ruim, amargo. Enfim, o que eu fazia? E eu sempre fui meio chata para comer. O que eu fazia? As meninas da cozinha levavam lá para mim, né, o café da manhã, e levavam o almoço. E o que eu fazia? Eu pegava e tomava uns 3 comprimidos na frente delas. Quando elas viam que eu estava tomando, elas iam embora. Eu tomava uns 3, 4 e o resto eu jogava na gaveta. E tomava a injeção. E fiz isso por 1 mês e meio. Até que um dia, né, elas desconfiaram. Um dia eu lembro que uma enfermeira que era taxada assim de ruim, não era ruim, gente, era aquela durona assim, sabe? Toma remédio na minha frente, Raquel. Eu falei, não, eu vou tomar. Toma na minha frente que eu quero ver você tomar. Aí tomei uns 3. Falei, pode ir, Rosa, pode ir, eu vou tomar. E aí tá, ela foi. Quando foi 5 horas da tarde que eu fui tomar banho, quando eu voltei, tava ela e a freira, a superiora lá, né, sei lá, era a diretora do hospital, não sei, com um monte de comprimido. Gente, tinha muito comprimido em cima da minha mesa. Pensa, um tanto de comprimido tinha lá de 1 mês e meio, gente. Tinha muito comprimido jogado em cima da minha cama. Levei uma bronca. Você sabe quanto custa tudo isso aqui? O que a gente vai fazer com esse remédio? Agora não presta mais pra nada, tem que jogar fora. Você tinha que tomar os remédios, não sei o quê. Me passou um sabão. E agora todo dia a gente vai ficar perto de você até você tomar todos os comprimidos. Irmãos, sabe o que foi isso? Foi uma estratégia que Deus me deu sem eu saber. Porque como eu estava tão fraca, como o médico falou, se eu tomasse aquela quantidade de comprimidos, eu ia morrer. Como eu fui tomando pouquinho comprimido, né, fui me alimentando e a injeção, meu organismo foi se adaptando à medicação. E como eu já estava um pouquinho mais fortinha, quando eu comecei a tomar, né, ingerir todos os comprimidos, então meu organismo aguentou. E aí, eles ficaram na dúvida, o médico, vamos operar, tirar o pulmão dessa menina? Vamos operar, porque esse pulmão dela vai cicatrizar, não vai funcionar mais. Mas se ela não suportar a cirurgia, porque ela é muito fraquinha, não sei o quê, decidiram que não ia tirar o meu pulmão. E não tirou mesmo. Fiquei 1 ano e meio internada, 1 ano e 5 meses internada, fui pra casa. E depois disso, né, voltei, terminei a 4ª série. Eu saí da 4ª série em 1974. Aí perdi aquele ano, perdi 1975 e voltei para a 4ª série em 1976. Quando eu fui para a 5ª série, aí a minha mãe ficou morrendo de medo, porque, né, eu tinha um pulmão que não funcionava, aí eu não ia poder fazer educação física. Irmãos, eu fiz educação física com todo mundo, eu corria, eu jogava, eu não tive problema. Eu tenho uma sequela, né? Meu pulmão, ele é praticamente, meu pulmão direito, 80% dele não funciona. Ele é cicatrizado, ele é necrosado. Ele é ressecado, assim. Então, todo médico que vê meu raio-x, eles fazem assim, aí eu sou obrigada a contar a história pra eles. O último médico que viu meu raio-x, não sei se foi ano passado ou no final do ano retrasado, um médico bem novinho, ele tirou uma foto do meu raio-x, o celular dele, para mostrar para os outros médicos que eles nunca viu um pulmão daquele jeito. A minha médica,
Pra vocês verem, irmão, da minha médica, ela já morreu faz 5 anos. Era a gente, fugiu o nome aqui. Depois eu vou lembrar, né? Que eu cuidava do meu pulmão. Ela falou, Raquel, o seu pulmão era para você andar com aquele cilindro de oxigênio puxando assim, com aquela mangueirinha para você respirar. Eu não sei como que você anda assim normal, né? Que você respira normal. E eu falava para a doutora Isabel, é Deus na minha vida. Aí toda vez que eu chegava lá, ela falava assim, você é a única paciente que quando chega aqui tem remédio para te dar. Porque eram caros os remédios, irmãos. Às vezes eu chegava lá, eu tinha que esperar um pouquinho, porque estava o representante do laboratório e deixava um monte de amostra grátis. Quando eu chegava lá, mas você é uma sortuda, hein? Olha, eu não tinha nada para te dar, mas veio o representante, tá aqui os remédios para você levar. E eu falava para ela, doutora, esse é Deus cuidando da minha vida, esse é o Deus que eu sirvo que cuida de mim. Ela dava risada. Enfim, irmãos, o meu pulmão esquerdo, ele é um pouco maior que o normal, porque ele cresceu um pouco mais para suprir a necessidade do direito. Mas não é Deus na minha vida? É Deus na minha vida, irmãos. Aí, né, passou esse perrengue aí. Então, eu vou deixar esse testemunho por aqui, ó, porque ele já tá com 36 minutos. Tem mais, tá, irmãos? Tem mais. Mas eu vou ficar com esse aqui, né? Primeiro, tive tudo quanto foi sorte de doença da infância. Sarampo, catapora, coqueluche, fui mordida de cachorro louco. Com 7 anos eu tive essa queimadura no rosto. Depois, com 10 anos, eu tive tuberculose. Fui desenganada pelos médicos várias vezes. Várias vezes eles sentenciaram a minha morte. Mas Deus, o Deus que me deu a vida, que me escolheu lá no ventre da minha mãe, que conhecia e conhece todos os meus dias, ele falou, não é a sua palavra que vai prevalecer na vida dela, é a minha palavra. É a minha vontade que prevalece. E por isso eu tô aqui até hoje, irmãos. Até hoje eu tô aqui para a glória de Deus. Sou uma pessoa muito feliz, né? A mulher do pastor da igreja que eu congrego, ela falou, Raquel, você é feliz, né? Eu falei, sou muito feliz, porque eu só tenho motivo para agradecer a Deus, irmãos. Todos os dias eu agradeço ao Senhor por absolutamente tudo, principalmente pela vida, porque a vida é um presente, né? Desde 1 ano de idade, um pouquinho antes de 1 ano, os médicos falaram que eu não ia sobreviver. Eu tô aqui, ó, sabe com quanto? 58. E com essa cutis. Né? Mas eu vou ficando por aqui hoje, irmãos. Lembrando que é Deus quem dá a última palavra. Ele é o autor da vida. E é Ele que tem o controle dela e da morte. Então, se você está passando por um perrengue, se você acha que o seu problema não tem solução, se o médico já te deu um diagnóstico de morte, creia que tem um Deus no céu, que é o dono da vida, que Ele pode reverter esse diagnóstico. Ele me curou várias vezes, Ele fez a cirurgia plástica no meu rosto, Ele me curou de tantas doenças, né? Ele restaurou o meu pulmão. Irmãos, Deus me curou, Ele fechou a minha cova várias vezes. Não é o homem, aliás, não é o homem que dá a última palavra na sua vida, não é médico, não é advogado, não é ninguém. Quem dá a última palavra, aleluia, na nossa vida é Deus. E é sempre a palavra dele é a melhor, é de vida, é de vitória. A palavra diz lá no Salmo 1, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque tu estás comigo. Aleluia. Eu já passei pelo vale da sombra da morte, irmãos, várias vezes. Mas estou aqui, para a glória do nome do Senhor. Amém? Então, não pense que você tenha um grande problema. Tenha certeza que você tem um grande Deus que pode resolver todos os problemas. É Ele que te dá vitória. É Ele que te dá vida. É Ele que te faz acordar todo dia. Amém? Fica com Deus. Até o próximo vídeo, a parte 2 desse testemunho. Beijo, galera!